Venho compartilhar uma mensagem para vocês, que fala assim, lá em 2 Crônicas 18 e adiante, que fala bem assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá em sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Ele perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imla. Hoje eu quero compartilhar essa mensagem e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração através dessa palavra, através dessa mensagem. Essa palavra conta a história do rei Acabe, conta a história do rei Josafá e conta a história de Micaías e também de 400 profetas ali. E o que eu queria compartilhar com vocês é que, se a gente for analisar essa palavra, a gente vai ver que o rei Acabe queria fazer uma parceria com o rei Josafá, para eles se ajuntarem e atacar Ramote-Gileade. E eles queriam atacar. Aí o rei Josafá perguntou para Acabe: mas não é bom consultar o Senhor, pedir conselho a ele, se podemos atacar essa nação? Aí o rei Acabe foi lá, reuniu 400 profetas. Aí todos os profetas falaram: vão, Deus vai te dar a vitória. Só que o rei Josafá falou assim: não tem mais nenhum profeta a quem podemos consultar? Aí o rei Acabe falou: sim, há um profeta. Ou seja, o rei Acabe não gostava desse profeta, que era Micaías. Mas mesmo assim o rei Acabe foi chamar Micaías. Aí Micaías ouviu as ordens do rei e foi profetizar. Só que o rei falou para Micaías, falou bem assim: o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ou seja, eu entendi aqui que quando Micaías fosse profetizar na vida do rei Acabe, ele somente teria que falar a verdade. E foi isso que ele fez. Ele falou para o rei Acabe: rei Acabe, você vai nessa guerra, porém você vai morrer. Aí Micaías profetizou na vida do rei Acabe, falando bem assim: então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: esse não tem dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Nessa palavra eu estava lendo aqui, pelo que eu entendi, Deus ele tinha colocado um espírito enganador ali no meio dos profetas do rei Acabe, para dizer para o rei Acabe: vai para essa guerra e você será vitorioso. Ou seja, esse espírito aqui que Deus colocou sobre esses profetas, eu entendo que Deus permitiu que Satanás usasse dos profetas para enganar o rei Acabe, né? Mas quando o rei Acabe chamou Micaías,
Micaías, ele não profetizou aquilo que o rei Acabe queria ouvir, mas aquilo que ele precisava ouvir. Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisa ruim? Ou seja, Micaías, ele trouxe a verdade, aquilo que o rei Acabe não queria ouvir. E por o rei Acabe não gostar de ouvir aquilo que o próprio Deus tinha usado Micaías para falar, ele foi e colocou Micaías na prisão, porque Micaías falou aquilo que Deus mandou ele falar. Só que o rei Acabe preferiu não acreditar no que Micaías estava querendo dizer e preferiu ouvir as vozes dos 400 profetas, aonde ali estava sendo usado pelo inimigo, aonde Deus tinha permitido que o espírito maligno usasse da boca deles, né, para falar aquela mentira para o rei Acabe. E o que eu entendi através dessa palavra é que muitas vezes vai ter vozes que muitas vezes não vai ser o próprio Deus que está falando. Muitas vezes vai ter coisas no mundo hoje em dia, como a gente pode ver, que hoje em dia sabemos que tudo está se cumprindo para a vinda de Jesus. E sabemos que o engano ia aumentar, a mentira ia aumentar. E na Bíblia fala que muitos nos finais dos tempos ajuntariam mestres para si, dando ouvidos a espíritos enganadores. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas muitas vezes não é o próprio Deus que está falando. Na Bíblia também fala que Jesus falou que há muitos que se disfarçaria como peles de cordeiro exteriormente, mas por dentro são lobos devoradores. Eu não lembro qual versículo está, mas eu vou pôr aqui na tela. E sabemos que hoje em dia Deus falou que se levantaria muitos enganadores que falarão em nome de Deus, mas que estarão enganando o povo. E eu quero deixar um alerta para quem estiver ouvindo essa mensagem. Devemos nos apoiar na palavra de Deus, na Bíblia, porque na Bíblia fala que a gente conhece quem é de Deus pelos frutos. E o que eu entendi através dessa história aqui do rei Acabe, de Josafá e Micaías e os 400 profetas, é que quando o rei Acabe chamou os 400 profetas, a gente vai perceber que na Bíblia fala que Micaías não estava ali junto. Porque se ele estivesse junto, era para ele aparecer no exato momento que Acabe chamou os 400 profetas. Então dá para entender que Micaías não estava ali presente. Talvez Micaías estava num lugar a sós com Deus, talvez estivesse buscando a presença de Deus. E Micaías não estava misturado com os 400 profetas. Eu não sei o que os profetas de Acabe faziam, mas Micaías ele estava separado dos profetas. Ou seja, Micaías não estava junto com aqueles que estavam espalhando a mentira, que estavam sendo usados pelo inimigo. E eu creio que quem não é usado pelo inimigo, ele tem intimidade com Jesus. Ele não dá brecha para o inimigo operar, para o inimigo fazer a obra dele na vida da pessoa. E eu entendi aqui que Micaías talvez estava num momento de intimidade com o próprio Deus, estava separado. E quando Micaías trouxe a palavra para o rei falou: eu não gosto desse homem porque ele só profetiza coisas ruins a meu respeito e nunca coisas boas. E na vida de Jesus não foi diferente. Quando Jesus veio trazer o evangelho, ele veio trazer a verdade, ele pregou a verdade. Nós, como examinadores da palavra de Deus, sabemos que Jesus somente falava a verdade. E um exemplo disso eu posso dar àquele jovem rico, que quando chegou até Jesus falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: vai e Jesus falou para ele obedecer os mandamentos. Aí ele falou assim: mas tudo isso eu tenho cumprido. Aí Jesus falou assim: vai, dê tudo o que você tem, dê sua riqueza aos pobres e terá um grande tesouro no reino do céu. Só que o jovem saiu triste e acho que foi embora, porque ele não gostou de ouvir aquilo que Jesus falou para ele. Talvez ele quisesse ouvir algo que agradasse os ouvidos dele. E não foi diferente. O rei Acabe não gostava de Micaías, porque Micaías falava a verdade. E eu entendo aqui que muitas vezes quando a gente fala a verdade, as pessoas não gostam de ouvir. E isso é bíblico, porque na Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos.